Olá, ouvinte da Rádio Band News. Viemos aqui para mais um vídeo das Feras do Esporte aqui no nosso canal. Quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e se tornar membro aí embaixo do nosso canal, tá bom? Hoje vamos falar com o setorista do Internacional, Tainan Nunes, sobre a situação lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sobre os estádios do Inter e do Grêmio e sobre a situação da dupla Grenal em relação à paralisação do Campeonato Brasileiro e também sobre a Conmebol Libertadores e sobre a Sul-Americana. Vamos começar pela situação do estado, né? Que a gente vem acompanhando nas TVs, nos jornais, que está um estado de calamidade. Como é que está o estado do Rio Grande do Sul? Você que está aí, você que está acompanhando pessoalmente, ao vivo, todas essas situações. Como é que está toda essa situação? Como é as pessoas, como é que está o sentimento das pessoas? Como é que você sai e vê tudo que a gente vê pela TV, mas ao vivo? Como é que está o estado do Rio Grande do Sul? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, cara, a situação de Porto Alegre, principalmente ali do meio para o fim da semana passada, né, falando Porto Alegre também sobre o estado, ela tinha começado a dar uma melhora, né? A gente, por exemplo, começou a ver algumas regiões de água baixando, estava tendo uma melhora. Só que aí nesse fim de semana teve uma precipitação de água muito forte em alguns locais, principalmente ali na região dos Sinos, do Rio Caí também, uma precipitação que chegava a 200 milímetros. E aí fez a gente ter uma projeção novamente de alta. Vou pegar aqui só para exemplo o nível do Rio Guaíba, né, que tem uma cota normal de inundação de 3 metros. E no fim de semana já estava baixando para 4,62 metros. Ele teve um recorde, né, no último fim de semana, retrasado, de chegar a 5,36, já estava em 4,62. Só que hoje, no início do dia, a gente já chegou, por exemplo, com o Rio Guaíba subindo novamente, e agora, uma hora atrás, ele novamente já está numa cota de 5 metros, e a tendência é que passe o recorde anterior, que chegue a 5,50 metros. Então, a gente mais ou menos aqui que voltou a estaca zero. Obviamente as prefeituras aqui já estão se posicionando, fazendo algumas medidas de segurança que não conseguiram fazer na situação anterior, mas o sentimento que a gente tem aqui, olha, voltamos para estaca zero, porque novamente, né, devido a toda a chuva que aconteceu no fim de semana, a água que está baixando a partir de agora, a gente novamente vai enfrentar novamente uma inundação, acredito eu, um pouco mais fraca, principalmente por algumas medidas de segurança que já foram tomadas. Antes de a gente entrar na parte do futebol, que muitas pessoas querem saber sobre o assunto do futebol daí, como que as pessoas podem ajudar a população do Rio Grande do Sul? Você conhece alguma ONG que você indica ou algum lugar que as pessoas possam direcionar mantimentos, recursos para ajudar o povo do Rio Grande do Sul? Bom, tem os PIX, né, tanto do estado do Rio Grande do Sul, tem PIX, por exemplo, dos municípios, e aí só tu pesquisar aí que vai encontrar, por exemplo, o CNPJ certinho, obviamente de maneira confiável. Falando sobre pontos de coleta, nesse momento tem vários estados que estão fazendo aí em Goiânia, por exemplo, até fiquei sabendo, né, por parte do Inter, que o Atlético Goianiense chegou a ser um ponto de coleta. Mas hoje o que a gente mais, por exemplo, está precisando, né, principalmente porque a gente vai chegar, já chegou no inverno, mas agora que a gente vai vir uma frente fria que está prevista por fim dessa semana, roupas assim mais quentes mesmo e água potável, né, que é o mais importante nesse momento. E como os times daí, tanto o Grêmio, o Inter, o Juventude, o Caxias, têm ajudado? Eles têm contribuído como pontos de coletas, têm recebido as pessoas em seus lugares, estádios e possíveis lugares que que são seguros contra o alagamento? O Caxias e o Juventude hoje estão numa situação um pouco melhor, né? Caxias do Sul, que é a cidade deles, hoje já não tem mais nenhum. Tem algumas regiões ainda um pouco inundadas, mas muito menos que Porto Alegre. E eles sim são pontos de coleta de doações, inclusive os jogadores do Juventude fazem diversas ações. Alguns jogadores do Juventude estão, inclusive, em outra cidade, ajudando também nos resgates das vítimas. Falando um pouco mais sobre a dupla Grenal, o Grêmio tem um ponto de coleta que é no Estádio Olímpico, que é o antigo estádio do Grêmio, porque o atual, que é a Arena do Grêmio, o bairro onde fica a Arena do Grêmio está completamente inundado, completamente abaixo d'água. O estádio Beira-Rio hoje amanheceu sem água, né, mas a tendência com a previsão do Guaíba subindo novamente, que novamente a gente tem uma inundação naquela região, e o Inter fez uma parceria com uma escola de samba daqui para ser um ponto de coleta. Então o Inter também fez um ponto de coleta, era o estádio Beira-Rio um ponto de coleta, inundou,
e aí o Inter mudou esse ponto, mas sim, os clubes estão ajudando, e pode falar também dos jogadores, por exemplo, ontem o Thiago Maia estava numa cidade aqui em Cachoeirinha, ajudando nos resgates, ontem o Borré e o Ener Valencia também são dois jogadores que foram até um abrigo também ajudar com doações, outros jogadores, o Robert Chenan, jogadores do Grêmio também, o Kaique, muito participativo, o Diego Costa ajudando também muito nos resgates, então a dupla assim com bastante jogadores envolvidos nessa causa. Você até falou que o Beira-Rio amanheceu sem alagamento. E a gente viu as fotos nas redes sociais. Um campo completamente destruído por conta da inundação. Já entrando na parte do futebol. Como os clubes estão pensando daqui 1 mês, 2 meses ou 3 meses, quando o rio abaixar e voltar para seus estádios, poderem chegar aos estádios, como é que eles estão pensando para reerguer os seus estádios, voltar a ter um gramado bom para poder receber jogos? Olha, o Inter, por exemplo, hoje levou profissionais ali para o estádio Beira-Rio para saber a atual situação do gramado. O que a gente sabe é que a grama foi completamente morta, então vai ter que acontecer um replantio. E o presidente Alessandro Barcelos, numa recente entrevista que ele deu, ele projeta que o Beira-Rio, para voltar a receber jogos, porque o dano não é só na grama, todo o estádio Beira-Rio foi afetado, então túnel de acesso, o vestiário, tanto o visitante quanto o mandante, os portões de entrada dos torcedores, tudo foi completamente inundado. O Inter prevê que para o Beira-Rio voltar a ter condições, algo aproximadamente ali 60 dias. Tá? Então a gente está falando daqui 2 meses, né, projetando aí para julho, agosto, para o Inter voltar a receber um jogo dentro do estádio Beira-Rio. O CT do Inter, o CT Parque Gigante, que é um CT que fica do lado do rio, completamente inundado, e o Inter deve treinar, por exemplo, em Alvorada, que é onde fica o CT da base, que é uma cidade do lado aqui de Porto Alegre. O Grêmio está com uma situação muito parecida. A arena do Grêmio também inundada. Não tenho as fotos do dia de hoje para saber exatamente como é que está a arena, mas o entorno da arena continua inundado, diferente do entorno do Inter, que hoje amanheceu já numa situação melhor, mas como eu falei, a gente sabe que o Guaíba está subindo, então novamente deve ser uma região que deve sofrer alagamentos. O Grêmio já, inclusive alguns clubes aqui do Rio Grande do Sul, que não foram afetados, o caso, por exemplo, de Erechim, que é uma cidade mais para cima, que é onde, por exemplo, joga o Ipiranga ofereceu as dependências dele, o estádio dele, né, que é o Colosso da Lagoa, para o Inter e o Grêmio poderem mandar os jogos. O principal problema dessa situação, hoje, Porto Alegre até tem algumas vias humanitárias que foram criadas ali, algo mais emergente, mas Porto Alegre está quase quilhado, então o Inter teria que fazer uma logística bem difícil, por exemplo, para chegar a Erechim. O Inter já descartou sair do Rio Grande do Sul, porque o presidente Alessandro Barcelos entende que se sair do Rio Grande do Sul vai ser como se fosse, por exemplo, um abandono ao Estado. Então o Inter vai tentar de todas as maneiras jogar aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio também vai numa linha bem parecida. E até aproveitando que você falou dos clubes estarem procurando alternativas dentro do Rio Grande do Sul, como é que está a situação em relação à paralisação do campeonato? Sei que os clubes, o Juventude, o Grêmio e o Inter chegaram à CBF pedindo essa paralisação, e temos também outros clubes do interior do Rio Grande do Sul que jogam as divisões inferiores, como a Série D e Série C, se eu não me engano. Como é que está a situação dos clubes da capital e do entorno em questão à paralisação do campeonato? Todos estão abraçando a causa da paralisação? Ou tem alguns ali que não querem? Como é que está essa situação? Todos querem a paralisação nesse momento, porque a paralisação não é porque vai afetar o Inter, o Grêmio ou os outros clubes jogarem agora e tendo que jogar, por exemplo, em outro estado. O principal problema é a questão psicológica dos jogadores. Pegar o caso do Inter, do Grêmio, que estão com jogadores, por exemplo, nas ruas, ajudando com doações, ajudando com resgates. O Thiago Maia está quase 24 horas por dia, o volante do Inter, ajudando no resgate das vítimas. Ele que tem muita habilidade, tem jet ski, tem barco para fazer essa situação. Então é um jogador que nem está pensando, por exemplo, em treinar. Hoje era para ocorrer a reapresentação do Inter. O Inter estava com os treinos cancelados até o dia 12 ontem, e hoje voltaria os treinos. O Inter não falou sobre essa situação, não ainda se manifestou de maneira oficial, mas o que a gente sabe é que o Inter nessa semana ainda não vai treinar. Pode ser que mude essa situação, mas o principal motivo da paralisação do Brasileirão, além da logística, é também a cabeça mental dos jogadores que nesse momento não têm condições. Borré ontem deu uma entrevista, o Valencia ontem também deu uma entrevista, falando exatamente sobre isso. Olha, a gente não está nesse momento pensando em futebol, a gente está pensando em ajudar as pessoas o máximo que a gente conseguir fazer. Então, nesse momento, o principal questão que os clubes
querem a paralisação do Brasileirão, principalmente por causa do anímico dos jogadores e também pela própria torcida, que ninguém tá com clima, a maioria inclusive nem acompanha aqui como é que foi a rodada do Brasileirão, tá todo mundo tentando reconstruir, por exemplo, o estado que foi abalado e agora nessa semana talvez pode ser abalado novamente. E a gente tem para a dupla Grenal, a gente tem um agravante que além do brasileiro, temos as competições da Conmebol. Eles chegaram a enviar um ofício à Conmebol, algum pedido à Conmebol de que a Libertadores e a Sul-Americana fosse também paralisada, porque, querendo ou não, afetaria também a competição internacional com o Grêmio e o Inter. Como é que está essa situação? Eles chegaram a conversar com a Conmebol, pedirem a paralisação, porque a gente sabe que eles adiaram os jogos da dupla Grenal, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. E a gente sabe que tem uma mobilização aqui para a paralisação do Campeonato Brasileiro, até pedido do governo. Mas a gente sabe que a Conmebol é uma instituição à parte, né? Além do Brasil, tem outras federações vinculadas à Conmebol. Como é que está a situação, se os clubes se movimentaram também para tentar paralisar a Libertadores e a Sul-Americana? Porque também, igual você falou, eles não têm psicológicos, né, para jogar o Brasileiro e também não vai ter para jogar a Libertadores e a Sul-Americana. Foi algo que tanto o Inter quanto o Grêmio fizeram, enviaram um ofício, inicialmente pedindo o adiamento dos 2 jogos que aconteceria nesse mês. Ambos os 2 jogos foram adiados e foram levados a partir de junho. A Conmebol tem um calendário que a fase de grupos, tanto da Libertadores quanto Sul-Americana, tem que acabar em junho, porque depois tem Copa América, vai parar, não vai dar para fazer jogo, e em julho até mesmo já começa as oitavas de finais, e tem que todos os jogos da fase de grupos acabar até junho. O Inter tem um jogo, por exemplo, que não foi adiado, um jogo nesse mês já, no dia 28, que é contra o Belgrano, que é um jogo que o Inter é mandante. E o Grêmio tem um jogo no dia 29 contra o Estudiantes. Pela Libertadores também é um jogo que o Grêmio é mandante. E esses 2 jogos não vão poder ser adiados. Por quê? Porque a Conmebol não tem mais data. Então o Inter e o Grêmio estão tentando achar alguma solução. O Inter, por exemplo, hoje é dia 13. É um jogo que falta 15 dias para acontecer, 2 semanas para acontecer, e o Inter sequer treinou. A questão física dos atletas, o Inter vai para uma segunda semana sem treinos. Então é algo que o Inter está pensando. Inclusive o Inter já chegou a pensar nos bastidores de tomar WO nesse jogo, mas sabe que, por exemplo, o WO vai gerar uma punição por parte da Conmebol. E o Inter sabe também que a Conmebol não vai paralisar essa competição, até porque é uma competição continental e não conseguiria, por exemplo, um apoio para fazer essa situação. Sinceramente, hoje tanto o Inter quanto o Grêmio estão pensando ainda, eles não têm ainda uma definição de como que vão fazer para conseguir primeiro mandar esses jogos, aonde conseguir mandar esses jogos, né, o Inter na Sul-Americana e o Grêmio pela Libertadores, se tem uma logística possível, porque Porto Alegre não tem um aeroporto, então teria que levar esse jogo para outro lugar, teria que levar outros jogadores para outro lugar, mas aí mais um problema, como tirar esses jogadores daqui. Então o Inter hoje, tanto o Inter quanto o Grêmio, enfrenta uma logística muito pesada. E, inclusive alguns jogadores da dupla, né, o técnico do Grêmio, o Renato, até chegaram a sair do estado, né, porque não tem mais como ficar aqui, né, o Renato teve que ser resgatado de bote, porque o hotel dele foi completamente inundado. Então, hoje o principal problema para jogar esses 2 jogos de Libertadores e Sul-Americana é, primeiro, porque esses times não conseguem treinar, não tem aonde treinar, o Grêmio pior ainda, né, o Inter ainda tem um CT para treinar em Alvorada, o Grêmio nem isso tem. E a questão, por exemplo, também de como que fazer uma logística para conseguir fazer esses jogos. E além da questão psicológica que a gente já falou anteriormente, né, dos jogadores não estarem com cabeça e as próprias torcidas, né? Inclusive, muitos torcedores aqui fazem, inclusive, uma campanha, olha, não vamos jogar esses jogos, vamos tomar WO, não vamos jogar essas competições e deu que a gente não está com cabeça para isso nesse momento. Algo que também é muito debatido aqui. Inclusive, as 2 torcidas se uniram nesse tipo, é a primeira vez que acontece uma união de Inter e Grêmio, de torcidas mesmo, em prol dessa causa. Até ia perguntar, você já falando dos torcedores, em relação aos torcedores, porque a gente sabe que o Inter montou um timaço esse ano e infelizmente tivemos a tragédia, uma tragédia que fez o Inter e o Grêmio com 2 times bons que disputariam para ser campeões paralisados. E você acaba de me dizer que os torcedores se uniram e pediram para a WO. Como é que fica a situação desses torcedores? Como é que fica tudo isso em relação a causa de perder uma Libertadores, uma Sul-Americana, porque é uma causa maior, é a vida humana. Então, igual você me disse, as torcidas se uniram e querem que os clubes deixem de jogar, vamos focar no humano, porque é o fundamental.
nesse momento, inclusive foi a primeira vez que isso acontece, né, uma união de torcida de Inter, de Grêmio, né, estarem, por exemplo, juntos, né, a gente nunca tinha visto, né, inclusive, vamos parar a corneta, vamos se juntar, né, torcedores do Grêmio elogiando jogadores do Inter, o vice-versa também, as duas direções pela primeira vez também, a gente sabe que aqui a rivalidade é muito forte, né, se unindo também, e completamente aqui a gente nem lembra, ninguém sabe, por exemplo, a maioria dos torcedores nem sabe que, por exemplo, o Inter tem, por exemplo, um jogo no dia 28, ninguém tá pensando nesse momento no futebol. A ideia é realmente, nesse momento, é pensar no lado humano, porque, primeiro, a gente está enfrentando aqui uma segunda onda muito forte, né, um repique, que fala por parte do Rio Guaíba, por parte de outros rios também, região sul do estado também vai ser muito afetada a partir de agora. Então todo mundo está pensando, por exemplo, em resgatar as pessoas, em conseguir levar mantimentos para quem não consegue, por exemplo, para quem está ilhado. E tanto o Inter quanto o Grêmio ainda estão tentando achar um consenso junto à Conmebol para tentar fazer esse jogo do dia 28 e 29. Mas, volto a dizer, é algo completamente inviável, porque tanto o Inter quanto o Grêmio não treinaram ainda, falta 2 semanas para acontecer esse jogo, e além de não ter treinado, não tem uma logística hoje para o Inter conseguir, por exemplo, mandar esse jogo. Então, acho que é algo que ainda vai ser debatido, o Inter ainda vai se pronunciar sobre essa situação, mas hoje tanto a torcida do Inter quanto do Grêmio entendem, por exemplo, se o Inter e o Grêmio não forem bem nessas competições, porque hoje é algo que nem é debatido, que realmente o futebol foi deixado em segundo plano aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tainan, muito obrigado pela nossa entrevista. Foi muito bom para nós que estamos aqui no estado de Goiás e algumas pessoas têm contato direto com pessoas do Rio Grande do Sul, têm parentes, familiares, amigos, e algumas pessoas não têm. E foi fundamental essa entrevista com você para trazer, além do lado humanitário, também o lado esportivo, porque a gente fica nessa dúvida em questão de paralisação do campeonato, em questão da Libertadores, da Sul-Americana, como é que a dupla Grenal tá, como é que os times do interior tá. Então, assim, muito obrigado pela nossa entrevista, foi muito bom falar com você. E saiba que as portas da Rádio Band News e das Feras do Esporte estarão sempre abertas para você, para vir falar, trazer, e saiba que todos nós do estado de Goiás e do Brasil está com o povo gaúcho, com o povo do Rio Grande do Sul, e que a gente vai fazer de tudo para ajudar vocês. E vamos estar aí para reerguer o povo gaúcho, que sabemos que é um povo que luta, um povo unido e que vai se reerguer. Muito obrigado aí pelo convite, sempre à disposição aí dos colegas, e certamente a gente vai passar por tudo isso. Então, torcedor, essa foi a entrevista com o Tainan Nunes, setorista do Internacional, que trouxe pra gente a situação do Rio Grande do Sul e a situação dos dois clubes da capital, do Inter, do Grêmio e dos clubes do interior, sobre a paralisação, como é que tá os estádios, como é que está em relação à Sul-Americana, Libertadores. Esse foi mais um vídeo das Feras do Esporte. Você que está no nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o joinha e compartilhar esse vídeo para aquela pessoa saber as informações sobre a dupla Grenal e sobre mais informações do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até o próximo vídeo.